palestra do ministro Acra Belmonte, a quem eu convidaria para se aproximar. Só que a próxima não está sentada. Gostaria de fazer alusão à presença dos três desembargadores do tribunal que o doutor Acra até pouco tempo integrou, a doutora Edith, a doutora Dalva Amélia, que também integra o Instituto dos Advogados, a doutora Maria Aparecida. Gostaria de chamar para compor a mesa em nome, representando todos os integrantes do Instituto, o doutor Antônio Luiz Calmon Teixeira, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil da Bahia, do Colégio dos Presidentes. Somente na condição que me foi dada e honrada de presidir os trabalhos, gostaria de, inicialmente, agradecer em nome do Instituto a presença do ministro Acra Belmonte e me sinto muito lisonjeado com a honra de estar aqui, porque, como advogado trabalhista militante, também pude acompanhar os passos que o ministro Acra Belmonte deu nos nossos tribunais, desde juiz de primeiro grau, onde prezava pela análise da prova e pelo trato amável com os advogados, com as partes, demonstrando ser, acima de tudo, um grande ser humano. E assim continuou a sua trajetória. A palestra que me cabe é realmente um tema empolgante, porque diz respeito à liberdade de pensamento nas relações de trabalho. E tema esse que nos parece que, inclusive, é muito atual, onde essa liberdade de pensamento está aí nas ruas, está no dia a dia, está na pauta do Brasil. Realmente eu não conversei com o doutor Acra Belmonte, não tenho assim, não suponho como ele vai abordar o tema, mas certamente o fará de maneira brilhante. E é um privilégio para nós, advogados, termos a presença do ministro Acra Belmonte, por algumas razões. A primeira delas é que o advogado, enquanto consultor dos seus clientes, ele tem uma bússola, e essa bússola é o entendimento dos tribunais. Sem o entendimento dos tribunais, o advogado não tem capacidade de orientar ou de fazer uma defesa coerente e eficiente. E hoje temos aqui a voz do tribunal. E uma das vozes que, embora recentes no Tribunal Superior do Trabalho, tenho certeza que é uma das vozes que mais será ouvida naquele tribunal pela competência do ministro Acra Belmonte. E, portanto, nós temos aqui esse privilégio hoje de ouvir o que ele tem a dizer sobre esse tema tão instigante que é a liberdade de pensamento nas relações de trabalho. O que será isso? Será que isso pode representar algum tipo de atrair alguma consequência em relação à discriminação dos empregados? Como é que isso será recebido em tantas redes sociais hoje? Quer dizer, o ambiente de trabalho hoje em dia estaria restrito ao estabelecimento de trabalho, ou estaria extrapolando o estabelecimento do trabalho? Enfim, é a sensibilidade do ministro que vai inovar esse tema e que nos servirá, mais uma vez, de bússola para que nós possamos pensar o direito e pensar o direito da melhor maneira possível
e da maneira mais pragmaticamente correta, porque será cada vez mais, como eu disse, uma voz atuante no Tribunal Superior do Trabalho, que tem como missão, princípio, a unificação da jurisprudência, a unificação do direito do trabalho, do pensamento do direito do trabalho. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao ministro para que nós possamos ouvir a sua palestra. Boa tarde a todos. Para mim é sempre um prazer estar no Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui no IAB, no Instituto dos Advogados Brasileiros, do qual sou membro desde 1984, se eu não me engano. De longa data, ainda era advogado. Passei a ser honorário depois que eu fui aprovado no concurso para a magistratura. Cumprimento o doutor Fernando Ximenes, que me fez palavras elogiosas, me dirigiu palavras elogiosas que certamente não são merecidas. Cumprimento também o doutor Antônio Luiz Calmon, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais advogados, procuradores, operadores do direito aqui presentes, né? Inclusive cumprimento também o meu advogado aqui presente, né, doutor? Doutor Quisamarca, já foi meu advogado em algumas questões, nada de complicado não. Quando fala meu advogado parece que é uma complicação, não, pelo contrário. Mas para mim era uma complicação muito grande que ele conseguiu desenrolar muito bem. Cumprimento as desembargadoras, minhas colegas. Vou começar pela mais nova. Mais nova não é do não. Desembargadora Dalva Amélia, que foi minha colega de concurso. Desembargadora Maria Aparecida. Desembargadora Edith, por quem tenho grande carinho. Doutora Moema. Enfim, eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando de todo mundo, que não vai passar. E o assunto, que já não é interessante, vai ficar mais desinteressante ainda. O assunto é esse: limites e reparação das ofensas ao exercício da liberdade de pensamento nas relações de trabalho. As relações de trabalho são relações bastante interessantes, né? Porque a Constituição de 88 ela proclama, no artigo 5º, inúmeras liberdades. O artigo 6º, ele, de certa forma, inaugura os chamados direitos sociais, que começam a ser operacionalizados a partir do artigo 7º, adentro no artigo 8º, no artigo 9º, no artigo 10º, no artigo 11º. E aí a gente tem aquela ideia de que, será que ela também existe no ambiente de trabalho? Será que o sujeito ele é tão livre no ambiente de trabalho como ele é livre na sociedade? Pelo menos é o que a Constituição proclama. E isso é que me levou a investigar esse tema. A liberdade nada mais é do que a faculdade de agir segundo a própria determinação do sujeito. Ela consiste nas prerrogativas de locomoção, nas escolhas que podem ser feitas, desde que possam ser feitas, caso contrário não existe liberdade, e de expressão das opiniões, sentimentos, convicções. Liberdade, mais ou menos isso. Elas têm natureza de direitos fundamentais,
surgiram na primeira geração em relação ao Estado absolutista, né? Nós podemos pensar nelas surgindo no Estado liberal e depois, em segunda geração, como reação ao próprio Estado liberal, no Estado social, e depois como reação ao próprio Estado social no Estado democrático de direito, e vai se seguindo os direitos fundamentais que vão se consolidando e surgindo. Já foi direito fundamental aqui no Brasil, pólvora para mosquete. Então, os direitos fundamentais, eles variam de acordo com as circunstâncias históricas, com as necessidades do povo, né? Felizmente, nós vivemos uma quadra em que os direitos fundamentais hoje são de outra natureza bem diferente do que pólvora para mosquete. Direitos fundamentais, então, podem ser mais ou menos definidos como prerrogativas fundadas na dignidade da pessoa humana e destinadas a assegurar a essa pessoa aquele conteúdo da Revolução Francesa, né? A liberdade, igualdade, solidariedade, podemos acrescentar a cidadania também e a justiça social. Dignidade, porque é aquilo que nós vamos alcançar através da liberdade da pessoa humana, consiste no respeito às qualidades essenciais caracterizadoras da existência valorizada do ser humano, não apenas da existência, mas também da existência como valor do ser humano. E a existência digna só pode ser aquela que permite, sem discriminação, isso foi até abordado pelo Dr. Fernando, e com os atributos necessários à integridade da pessoa humana, permite garantir a essa pessoa as condições para a fruição de vida saudável, uma atuação com vontade livre, que propicia a ela desenvolver a autonomia espiritual e a participação ativa nos destinos da própria existência. Então, se ela puder ter essa possibilidade, ainda que ela não alcance porque não queira ou porque aconteça algum percalço no caminho, desde que se propicie a ela essa oportunidade, nós podemos falar numa existência digna, né? Com todos os entraves que poderiam ter ocorrido, nós temos hoje um presidente do Supremo Tribunal Federal que vem de um meio mais humilde, que alcançou uma situação que podemos dizer uma situação privilegiada. Então, desde que se possibilite que a pessoa possa vir a ter uma existência digna pelo próprio esforço, e apenas pelo próprio esforço, sem que nada atrapalhe esse esforço, nesse caso, então, nós podemos falar de uma existência digna. Esse mesmo presidente do Supremo noticiou que já não aconteceu assim com ele quando ele se candidatou, isso é o que ele diz, quando ele se candidatou à prova para o Itamaraty, em que ele teria sido discriminado. Foi uma notícia que correu há pouco tempo e parece que existe até comprovação de que realmente isso tenha acontecido. E aí nós já não temos mais essa existência digna a partir do momento em que existe discriminação, né? Repercussão dos direitos fundamentais nas relações privadas. Aqueles mesmos direitos fundamentais a que nós nos referimos e que eles surgem como oposição contra o Estado, ou seja, liberdades que o sujeito poderia ter contra o Estado, a fim dele ter a própria individualidade, a fim dele crescer como pessoa, né? A fim dele poder ter os bens da vida, se percebeu que, além do poder do Estado, que poderia atrapalhar isso, e por isso ele precisaria desses direitos fundamentais, dessas garantias fundamentais, que outros centros de poder econômico existiriam, né? Não apenas de poder, como de poder econômico existiriam em sociedade. Basta a gente verificar que a GM, a General Motors, internacional, evidentemente, ela tem um PIB muito maior do que o PIB de vários países do globo, né? Então, a gente querer negar que existe esse poder é fechar os olhos para a realidade. Existe. O poder existe e há centros de poder, e um desses centros de poder é exatamente o poder empregatício. O poder empregatício, proporcionalmente, em relação ao trabalhador, ele é um poder muito forte.
E exatamente por ser um poder muito forte, o trabalhador ele precisa de determinados direitos fundamentais para poder resistir a esse poder do empregador. Por isso que se permite, inclusive, de forma até organizada, que ele possa fazer isso até coletivamente. Mas individualmente ele deve contar com determinadas liberdades. Então o que eu quero dizer em síntese é que da mesma forma que o indivíduo precisa de direitos fundamentais para poder se opor contra o Estado, esses mesmos direitos fundamentais eles repercutem também nas relações privadas, quando nós temos exatamente essa figura do poder, a fim de que possa haver um certo equilíbrio. Então, embora se diga que os direitos dos trabalhadores são os direitos sociais, estão lá no artigo 7º, aqueles são os direitos sociais fundamentais. Mas ele tem outros direitos, que são direitos individuais fundamentais, que a gente encontra lá no artigo 5º. Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de crença. Isso para falar das liberdades, né? E vai por aí afora. Então, além dos direitos sociais, o trabalhador também precisa, para ser integral, para ser um cidadão em tempo integral, não apenas na sociedade, como também no trabalho, ele precisa exatamente daqueles direitos fundamentais, daquelas liberdades, para ele poder ser, então, uma pessoa plena, ele poder ser um ser pleno. Então, além dos direitos sociais destinados à recomposição da igualdade de fato, em razão do poder econômico do empregador, que é fator de desequilíbrio numa relação de trabalho, ele também precisa ser livre perante o empregador, e para isso ele precisa de todos aqueles dispositivos que estão ali elencados, que a gente encontra no artigo 5º da Constituição Federal, desde a igualdade entre homens e mulheres e até a liberdade de locomoção. E passando também pelo artigo 170 da ordem econômica, da livre iniciativa, né? Em que se permite a livre iniciativa e deve se permitir realmente a livre iniciativa. A iniciativa deve ser privilegiada, lógico, desde que ela respeite o meio ambiente do trabalho, desde que respeite a dignidade da pessoa humana, desde que respeite os valores sociais do trabalho, e etc. Né? E além disso, o artigo 220 caput da Constituição, e etc. Muito bem. E liberdade em ambiente de trabalho, então, aí contextualizando com as duas situações, é sabido que liberdade é um direito fundamental. Já vimos isso. Que os direitos fundamentais têm como fundamento, desculpa a redundância, a dignidade da pessoa humana, até o valor a ser alcançado. Que os direitos fundamentais devem repercutir nas relações privadas de poder. E a relação empregatícia é uma relação de poder, e é uma relação de poder econômico. Entre elas as de trabalho, indaga-se então duas coisas. Primeiro, que tipos de liberdade podem se manifestar no ambiente de trabalho? Segundo, existe limitação para o exercício dessas liberdades? Cumprimento do doutor Fragoso, aqui presente, a quem agradeço o convite e cuja presença me honra. As liberdades no ambiente de trabalho, apenas para falar de algumas, né? Não estão todas aí. Física da pessoa humana, de autodeterminação, de consciência e crença, de manifestação do pensamento, liberdade de informação, liberdade de ação profissional, liberdade de expressão coletiva e outras liberdades mais. Liberdade de pensamento, e por isso eu fiz questão de falar apenas em liberdade de pensamento, não falei em liberdade de expressão, não falei em liberdade de convicção, não falei em liberdade de crença, não falei em liberdade de informação, não falei nada disso. O tema da palestra foi liberdade de pensamento. Por quê? Porque a liberdade de pensamento ela tem dois aspectos. Ela tem um caráter interno e tem um caráter externo. Ela tem um caráter interno de convicção, as suas convicções, e ela tem um caráter externo da exteriorização dessas convicções. E aí eu começo a falar em expressão. Então, pensamento é uma palavra ampla que poderia reunir tudo isso. Mas a Constituição fez questão, e acho que até acertadamente, de diferenciar
determinadas situações. Então ela colocou no lugar convicção, colocou no outro informação, colocou no outro expressão, e ela foi fazendo assim dessa maneira. Da mesma forma, tem países em que intimidade e vida privada são a mesma coisa, apenas aspectos de uma mesma situação. E aqui não, aqui nós temos a vida privada tutelada de uma maneira e a intimidade tutelada de uma outra forma. Foi a opção do legislador e acho até que uma opção muito bem-vinda. Bom, então interessa-nos a liberdade de pensamento. Abrange o livre pensamento, com o caráter interno, e a exteriorização do pensamento, com o caráter externo, como me referi. Abrange, portanto, as liberdades de consciência e crença, de manifestação do pensamento, de informação, de expressão individual, de expressão coletiva. Né? Porque quando nós estamos falando em associação, direito de associação, direito de reunião, direito de associação sindical, nós estamos falando de liberdade de expressão coletiva. Né? E aí nós vamos pensar nas variações disso daí. De que maneira que o empregado pode se reunir, em que circunstâncias, etc. Se o trabalhador, então, ele é ser integral, com garantia do direito de manifestar convicções e crenças, há limite para o exercício no ambiente de trabalho, contextualizando o problema da liberdade de pensamento no cotidiano das empresas. E aí que a gente começa a perceber essa situação. Ou seja, se o empregado ele tem liberdade ou não no ambiente de trabalho. Ofende a liberdade ideológica a despedida por justa causa de empregado de uma fundação destinada a ajudar imigrantes que, fora de suas atividades profissionais, preside partido político hostil à presença de imigrantes no país. As duas situações são conciliáveis. Se não for, ele pode ser despedido por justa causa. Se forem conciliáveis, há abuso patronal. Atenta contra a liberdade de expressão, dispensa por justa causa, de professor de religião de escola católica, que externa em sala de aula sua opinião pessoal acerca do divórcio e do aborto e mostra-se favorável a ambos, é dogma da Igreja Católica. Os pais que colocam os filhos numa escola católica, eles querem que os filhos tenham um determinado tipo de orientação. Dentro dessa orientação, o que está aí, caso contrário, não colocava na escola católica, colocava em outro tipo de escola. Né? Até numa laica, talvez, mas colocou na escola católica, quer que o filho tenha uma determinada orientação. É justo esse professor que sabe que trabalha nessa escola católica, com essas restrições, chegar em sala de aula e se manifestar favoravelmente ao aborto e ao divórcio? Eu não estou perguntando, lógico, quem é a favor de uma coisa, quem é a favor de outra, isso é a convicção pessoal de cada um. Né? O que eu estou falando é o seguinte: dá para conciliar? Essa é a minha pergunta. E dá para o professor agir dessa maneira, como empregado, na qualidade de empregado? Ele tem essa liberdade toda de expressão? É isso que eu estou perguntando? Ou deve haver alguma restrição a essa liberdade de expressão? É atentatória da liberdade de expressão a dispensa de um professor por ter a direção da escola onde trabalha descoberto que é autor de um livro erótico? Os alunos descobriram. Né? Que o professor ou a professora, não interessa, autor de um livro erótico. Né? E aí? Ele pode ser despedido? Não seria talvez o caso da gente investigar se ele está prescrevendo o livro erótico para que os adolescentes leiam, ou ele simplesmente é autor de um livro erótico? Qual o problema? Pode escrever sobre qualquer coisa. Atenta contra a liberdade de crença despedida por justa causa de professor de escola judaica que prega em sala de aula antissemitismo? Pode um trabalhador, invocando liberdade de consciência, se recusar a atender passageiro de companhia aérea que integrou a ditadura militar ou por ter sido um de seus torturadores? Isso aconteceu na Argentina. Uma determinada empregada de uma companhia aérea, antigamente fazia-se muito venda de cartão, hoje em dia até se faz, mas não com tanta constância, todo mundo vai comprar pela internet. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu foi que a trabalhadora, quando olhou para o sujeito, reconheceu nele
um expoente da ditadura militar argentina, e se recusou a atendê-lo. Se recusou a atendê-lo, foi despedida por justa causa. E ela então ingressou com a ação trabalhista, em primeira instância, alegando que o ato patronal foi um ato abusivo, porque afinal de contas ela tinha liberdade de consciência de não atender aquele passageiro porque ele era um integrante da ditadura militar e etc. E o caso foi então julgado em primeira instância, no sentido de que ela realmente tinha liberdade de consciência e que podia se recusar a atender o passageiro. Houve recurso para o tribunal, e do recurso para o tribunal falo daqui a pouco. Pode um garçom judeu se recusar a atender mesa em que os integrantes estão abertamente a defender ideais nazistas, entre eles a morte de judeus? Para os católicos, o domingo é dia de guarda. Para os judeus e os adventistas do sétimo dia, esse dia recai no sábado, e para os muçulmanos, sexta-feira de ação. Que procedimento deve o empregador adotar diante do interesse de cada fiel de que o descanso semanal recaia no dia correspondente à sua crença? Não é um Estado laico? Não é o que se prega? Então cada um deveria realmente gozar do descanso no dia correspondente à sua crença. Como é que fica o empregador nessa história? Atenta contra a liberdade de consciência a recusa do jornalista em veicular notícia capaz de lesar a sua consciência profissional e prejudicar a sua dignidade? Isso era objeto de regulação, né? Mas o Supremo disse que aquela lei já não valia mais nada e a lei foi toda por água abaixo, inclusive a cláusula de liberdade de consciência, né, que existia. Jornalista pode postular a rescisão indireta do contrato em caso de mudança radical da linha editorial do empregador e passa a perseguir escândalos e notícias sensacionalistas. Imagine, só para a gente ter uma ideia, que uma determinada emissora de televisão contrata, isso é uma hipótese apenas, o Ricardo Boechat. Né? Todo mundo conhece a linha editorial do Ricardo Boechat, a maneira dele se conduzir, etc. E um belo dia, viram para o Ricardo Boechat, que já vem trabalhando lá na emissora, dando as suas notícias regularmente, etc. E viram para ele e falam o seguinte: olha, agora mudou, você não vai ficar na mesa sentada lá com aquela moça bonita que te ajuda lá no noticiário, você vai ficar em pé, né? E você vai ficar relatando os escândalos, perseguições a automóveis, etc. e tal. Uma outra linha editorial, nada contra, mas uma linha editorial diferente daquela, né? Parecida com aquela do Wagner Montes, enfim, uma outra linha diferente daquela do Ricardo Boechat está acostumado. Ele pode rescindir o contrato dele. Diante disso, a partir do momento que o empregador determina ele que ele tem que se orientar por uma linha editorial diferente. Depende do que vem no contrato. Às vezes, nem todo o dinheiro do mundo paga determinadas coisas, né? O direito à informação diz respeito ao direito de transmitir e colher informações e ser mantido informado. Distingue-se da liberdade de expressão, relacionada ao direito de exteriorizar pensamentos, crenças, ideias, opiniões e juízos de valor. Indaga-se então, o que o empregador está obrigado a informar o empregado quando o empregado ingressa no trabalho? O que cabe ao empregado espontaneamente informar o empregador? E o que o empregado não está obrigado a informar o empregador? O direito brasileiro é absolutamente silente a respeito desse assunto. A CLT dedica alguns itens de artigo 373A, né, da CLT em relação à mulher, evitando discriminação para acesso ao emprego, etc. e tal, que vem até, acho que é da lei 9.029 de 95, que determinou o ingresso de determinadas normas na CLT. Mas, fora isso, não é absolutamente silente a respeito. O Código do Trabalho português, ele se dedica a esse assunto de forma pormenorizada. O que o empregado é obrigado a informar, para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida. O que o empregado é obrigado a informar, o que ele não está obrigado a informar, ou seja, o que o empregador não pode conseguir de informação
a respeito de coisas pessoais dele, e vai por aí fora. Se o legislador assim andasse aqui no Brasil, ele resolveria uma série de situações, né? Infelizmente ele não faz. E por isso, na Justiça, nós estamos abarrotados de causas versando sobre esse tipo de problema, sobre esse tipo de assunto. E aí, a gente tem que encontrar uma solução, né? E eu já falo a respeito disso. Atenta contra a vida privada, as liberdades sexual e de expressão, o rompimento de contrato mantido com a apresentadora de programa infantil que resolve participar de um filme pornográfico, ou que frequentadora assídua da noite constantemente se envolve em brigas e escândalos. É isso, né? Ela trata-se de uma apresentadora de TV, que ela apresenta um programa infantil, que as criancinhas de 5, 6, 7 anos, 8, né? Criancinha de 8 é complicado, mas vai lá. 8 anos costuma assistir diariamente na TV. E essa mesma apresentadora resolve fazer um filme pornográfico. Nada contra. É uma profissão, como todas as outras, é de atriz, né? Modelo, né? É uma profissão como todas as demais. Mas então, o problema é saber se é compatível, se as duas coisas são compatíveis. É possível uma coisa e outra ao mesmo tempo? Ou será que não? Ou será que a partir do momento em que esteja vendo aquela pessoa na televisão, o jovem não, adolescente, né? E nem é adolescente, ele está chamando de 5, 6 anos, é criança, né? Criança de 5, 6, 7, 8 anos, se aquilo ali não seria um estímulo, né? Porque a gente sabe que elas veem na internet, né? Está pensando que não vê, mas vê, né? Todo mundo está achando que não tem aquela informação, mas vai saber daquela informação no colégio, vai ver pelo celular, vai saber de tudo. Pode ter certeza que sabe de tudo que acontece. É compatível? Ou será que o dono da emissora pode romper o contrato por justa causa? Fere a liberdade sindical a vedação ao recebimento do trabalho de correspondência enviada pelo sindicato, o de abrir e tomar conhecimento do conteúdo durante o expediente? Fere a liberdade de crença a convocação para a participação obrigatória dos empregados em culto ou festa de Natal? Uma coisa corriqueira, né? Tem gente até que designa um lugar do empregado na cadeira, o número tudo, para ver se o empregado aparece ou não aparece, quem é que apareceu ou deixou de aparecer. Fere a liberdade de crença? Eu posso convocar obrigatoriamente todos os empregados para uma festa de Natal? Né? Posso fazer isso com um judeu? Posso. Bom, o que nós temos aqui? Na verdade, o confronto entre dois direitos fundamentais. Eles apresentam todos esses casos, eles colocam em choque dois direitos fundamentais. De um lado, a livre iniciativa. Como eu disse, ela deve ser incentivada, ela deve ser privilegiada. A livre iniciativa é que dá emprego. A livre iniciativa é que é a mola do país. Não há país que possa se desenvolver sem livre iniciativa. Então, a livre iniciativa deve ser realmente privilegiada, deve haver crédito para a livre iniciativa, enfim, tudo para a livre iniciativa. Mas tem, de outro lado, o respeito que a livre iniciativa deve ter em relação ao seu exercício. Até a Constituição de 88, o que importava era o lucro. A partir da Constituição de 88, nós temos um artigo 170 muito bem delineado de quais são os limites da liberdade de empresa, ou seja, da livre iniciativa. Liberdade de empresa, como é chamado no direito português. Então, um desses limites diz respeito exatamente aos direitos fundamentais do trabalhador. Aqueles direitos que o trabalhador precisa, tal como o cidadão precisa contra o Estado, para poder resistir ao poder, e aqui no caso ao poder econômico do empregador. Mas eles têm igual hierarquia. São ambos direitos fundamentais. Livre iniciativa é um direito fundamental. Direito fundamental do trabalhador, seja ele qual for, também é um direito fundamental. Eles são de igual hierarquia. O que eu vou fazer então? Vou dizer que vale um, não vale outro? Não pode ser assim, né?
O poder diretivo contido na livre iniciativa impõe limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas os direitos fundamentais também limitam o poder diretivo. Chegamos ao mesmo lugar. Um limita o outro, um é limitador do outro. Mas dizer isso é não resolver nada. Porque nós estamos com todos aqueles casos a que eu me referi aqui, todas aquelas perguntas a que eu fiz pendentes de solução. Eu poderia simplesmente decidir com base no justo, com base no bom senso, com base no senso comum. Aí pergunto, o que é senso comum? O que é bom senso? O que é justo? O que é justo para mim é justo para você? Qual é o critério objetivo que nos orienta a resolver aquele tipo de questão? É o achômetro? Eu acho que é assim, vou decidir dessa maneira? Porque isso é fácil, né? Eu tive a oportunidade de falar em relação, por exemplo, a dano moral. Né? O achômetro. Impõe uma indenização de 30 mil reais com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quer dizer, não disse nada. Falou um monte de coisa bonita, não falou nada. Né? Com base na proporcionalidade e razoabilidade. Ok, como é que chegou aqueles valores? De que maneira? Quais foram os critérios que orientaram aquele valor de 30 mil? Não sei, essa sentença é nula. Artigo 93(9) da Constituição. Né? Pede ao juiz, para o juiz esclarecer, se não esclarecer, negativa de prestação jurisdicional como preliminar em recurso. Muito bem. Então vamos tentar resolver esse assunto para poder responder aquelas perguntas, senão a gente não vai poder responder a nada. Por que o poder diretivo atua como fator limitador? Porque nem todas as posturas e atividades adequadas à vida privada do trabalhador condizem com a vida pública. Tem coisas que ele pode fazer na vida privada, mas que ele não pode fazer na vida pública, né? Onde inserida a atividade profissional e, por outro lado, o contrato de trabalho, ele pode ser um fator limitador da atividade do trabalhador. Nós vimos aqui algumas situações em que o trabalhador ele está inserido numa organização de tendência e ele tem que se ajustar a essa organização, então não trabalha lá. Mas se ele é professor de religião de uma escola católica, o que ele precisa, dentro dessa atividade que ele tem, é professar os dogmas da escola católica. Foi para isso que ele foi contratado. Agora não vai ele lá como professor de religião de escola católica dizer que ele é favorável ao aborto ou ao divórcio. Não dá, uma coisa ou outra. Ele escolhe uma outra profissão. Se ele for um professor de matemática, aí a coisa muda de figura. Ele não é o sujeito encarregado da doutrina da igreja. Aí pode ser que a gente tenha que ter um outro tipo de consideração. Então é isso que a gente tem que pensar. Nem sempre a postura do trabalhador se ajusta à boa-fé e lealdade necessárias ao cumprimento do contrato. O empregado tem o direito de externar suas convicções e opiniões. Lógico, ele é um ser integral, ele é um ser não apenas na sociedade, no trabalho também. Mas ele não pode fazê-lo perante o cliente em relação à mercadoria na qual atua na condição de vendedor, dizendo, por exemplo, para o cliente que está ali que a mercadoria é uma droga que dá defeitos constantes e que é oferecida pelo concorrente lá em frente, é mais barata e muito melhor. Isso ele não pode fazer. Lógico, são limitações naturais da boa-fé do contrato, da lealdade do contrato. Os princípios inerentes ao contrato de trabalho. Ele tem o direito de ter suas crenças e de aderir às liturgias, mas ele não tem o de ostensivamente usar colares de umbanda durante o expediente num colégio católico. Não vai lá o professor num colégio católico, né, sabedor de que dá aula naquele tipo de colégio, na sexta-feira chegar todo de branco, cheio de corrente de umbanda, etc. e tal, de forma ostensiva. Não é a conduta mais adequada. Pode até fazer aquilo, mas não ali, não naquele ambiente. É livre para manter relacionamento íntimo com um colega de trabalho. Esse negócio de dizer que não pode casar com um colega de trabalho, não sei mais o que, isso pode ter algumas limitações de serviço público, mas na instituição privada isso é total, é torneio de liberdade de alguém. Né? Então ele pode manter relacionamento íntimo, mas não pode ficar sendo visto se esfregando com o parceiro nos banheiros e nas escadas. Né? São limites que o empregado ele precisa observar. E agora a pergunta contrária: por que os direitos fundamentais do trabalhador atuam como fator limitador do poder diretivo?
Porque a ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos uma existência digna, é fundada nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, está no artigo 170 da Constituição. Então a liberdade de empresa, livre iniciativa, o poder diretivo derivado, o poder diretivo deriva da onde? Da liberdade de empresa. Quando eu estou falando de poder diretivo, poder empregatício, eu estou falando de liberdade de empresa. Na verdade, eu estou falando da mesma coisa. Né? Ele tem por limites a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. E os direitos fundamentais, eles visam exatamente garanti-los. Então, como resolver o impasse no exame daqueles casos? Se o poder diretivo é limitado pelos direitos fundamentais, se eles, por sua vez, não podem ser exercidos sem limitação, como harmonizar os interesses contrapostos? Aí nós podemos realmente usar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como critério. Sugestão como critério. O princípio da proporcionalidade é um princípio alemão, enquanto o princípio da razoabilidade é um princípio estadunidense. Tá? E nós aqui no Brasil usamos ambos simultaneamente, porque a lei autoriza que os dois possam ser usados. Isso está claríssimo no artigo 944 do Código Civil. Só para dar como exemplo. O que diz o artigo 944 do Código Civil? Que não tem nada a ver com essa história. A indenização mede-se pela extensão do dano. Né? O princípio que está aí é o princípio da integralidade da reparação do dano. Né? Mede-se pela extensão do dano. E vem lá o parágrafo primeiro, o parágrafo único, aliás. Se houver desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, reduz-se equitativamente a indenização. O que está dizendo? Se houver desproporção, é porque teve que usar o princípio da proporcionalidade. Para existir desproporção, porque antes você observou uma certa proporção, que pode não ter sido a melhor de todas. Não é isso? Então você observou a proporcionalidade. Mas se ainda assim houver um desajuste, você tem que reduzir equitativamente a indenização. O que é reduzir equitativamente a indenização? É aplicar o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade, que um dos fundamentos é exatamente a equidade, ou seja, as circunstâncias do caso concreto. Então está aí um exemplo de que no direito brasileiro nós temos a proporcionalidade e a razoabilidade atuando juntos. Né? E é o caso que o princípio da proporcionalidade busca adequação à pertinência, a necessidade ou exigibilidade de um direito comparado à limitação por um outro. Você compara dois direitos para chegar a um determinado valor segundo o grau de peso e importância. É nessa proporcionalidade que você vai falar em ponderação de interesses. Por isso, porque você compara interesses. Já a razoabilidade, ele já busca outra coisa, busca o exercício racional, moderado, comedido do próprio direito. Ele impõe por equidade a harmonização da norma geral com os casos individuais. Então, por exemplo, para dar aquela ideia do dano moral, para dar novamente como exemplo, se numa empresa em que se faz revista íntima, você fixa uma indenização de R$5.000, que proporcionalmente pode até ser interessante, de acordo com o porte da empresa. Essa indenização, no entanto, razoavelmente pode não ser a mais interessante, porque vai valer talvez a pena, vai valer mais a pena para a empresa continuar sofrendo aqui ou ali uma reclamação qualquer e pagar uma indenização, do que mudar os métodos dela. Porque economicamente vai ser para ela mais interessante. Então essa indenização talvez tenha que ser uma indenização maior para sensibilizá-la a não fazer mais, ou seja, a mudar a sua forma de proceder. Tá? Então talvez uma indenização de R$25.000 seja uma indenização mais adequada àquele tipo de situação. Então você está vendo o quê? A circunstância do caso concreto. Ou talvez você verifique que aquela empresa já foi condenada outras vezes e continua fazendo a mesma coisa. Então você aumenta o valor da indenização, apesar do poder ofensivo não ser tão grande. Então é isso, para isso que existe o princípio da razoabilidade. É para você atender as circunstâncias do caso concreto. Mas como concretamente utilizá-los no ajuste? Bom,
Critérios para a resolução, então, das tensões. Identificar o direito fundamental limitado pelo ato patronal. A primeira coisa que você vai identificar é o direito fundamental que está sendo limitado. Que direito é esse que está sendo limitado? É a liberdade de expressão? É o direito à informação? É a liberdade de crença? Então você vai primeiro identificar qual é. Você vai delimitar, então, em seguida, a finalidade da limitação. Por que que o empregador fez aquilo? Qual foi o motivo que levou o empregador a limitar o direito fundamental do trabalhador? Né? Terceiro, vai verificar a existência de relação de coerência entre a limitação e a atividade profissional desempenhada pelo trabalhador. Ou seja, o empregador limitou o direito fundamental, já sabemos qual é o direito fundamental limitado, mas por que que ele fez essa limitação? Qual foi o motivo? Qual foi a coerente essa limitação? Ou seja, a coerente eu não querer que as crianças elas tenham como programa infantil um programa liderado por uma apresentadora que participa de filmes pornográficos. D. Identificar o grau de coerência da limitação e atividade do trabalhador na empresa, razoabilidade. Se forte ou mais intensa, a análise da extensão do ato sob o postulado da proibição do excesso. E se fraca ou menos intensa, a ponderação dos bens em confronto para o estabelecimento de uma relação de preferência segundo peso e importância. Tudo isso parece muito complicado, mas quando a gente operacionaliza, deixa de ser. Mas o juiz tem que partir de alguma coisa, gente. O juiz não pode ir para o achômetro, volta a dizer isso, ele não pode simplesmente dizer é assim assado. A justiça de um não é a justiça de outro. Então ele tem que ter um critério científico para poder chegar a uma determinada conclusão. Então, por exemplo, vamos aplicar isso daí, para ver se a gente chega a alguma conclusão. Caso 1. Diretoria de escola católica despede por justa causa professor de religião que em sala de aula externa sua convicção acerca do divórcio e do aborto e mostra-se favorável a ambos. Identificação da liberdade de expressão como direito fundamental sob limitação. Direito fundamental é a liberdade de expressão, lógico, né? Não há intimidade. Justificativa para a limitação. Evitar que os alunos tomem contato com ideologia. Com ideologia diferente da ensinada pela escola. Os pais botaram naquela escola católica porque querem que ele tenha aquela orientação. Aí a vontade coletiva vale muito mais do que a vontade individual do professor de religião. Quem é ele, professor, para poder se voltar contra a vontade coletiva? Relação de coerência entre a limitação e a atividade profissional forte. O professor é o profissional encarregado da doutrina ideológica. Ele que é encarregado de ensinar aos alunos os dogmas da Igreja Católica. Adequado à promoção do fim desejado e necessário ao seu alcance, o ato patronal revelou-se proporcional e razoável. Né? Nesse caso, a dispensa por justa causa é uma dispensa legítima diante da situação. Se fosse um professor de religião, não. Seria diferente, ele não é um professor encarregado de professar a fé católica. Né? Ele poderia, talvez, dependendo das circunstâncias, talvez ser advertido, dizer, professor, preferimos que o senhor manifeste a sua convicção num outro local, de uma outra forma, não provoque o assunto, se alguém lhe perguntar, o senhor responde de acordo com a sua liberdade de expressão, caso contrário, não. Caso 2. Despedida por justa causa de apresentadora de programa infantil de TV que resolve atuar em filmes pornográficos e envolver-se constantemente em brigas e escândalos. Identificação da liberdade de expressão como direito fundamental sob limitação. Justificativa para a limitação. Evitar que o público telespectador mirim, não está ali, mas tenha contato com a conduta privada incompatível com a moral predominante. Relação de coerência entre a limitação e a atividade profissional. Forte. A conduta privada da apresentadora é capaz de influenciar na formação moral dos telespectadores infantis. São incompatíveis as duas coisas. Resposta adequada, necessária e proporcional é a justa causa nesta hipótese. Resolução das demais questões. Pode um trabalhador invocar liberdade de consciência para justificar ter se negado a atender passageiro de uma companhia aérea que integrou a ditadura militar? Voltando então àquele caso. O juiz de primeiro grau, então, disse que podia realmente ela se recusar a atender o passageiro
e que nesse caso não teria ocorrido justa causa para despedida e determinou então o pagamento das verbas indenizatórias ao trabalhador argentino, lá na Argentina. A causa foi então à superior instância e em grau recursal, o primeiro juiz que analisou a questão, o juiz relator, confirmou a decisão de primeiro grau. Então o voto dele foi no sentido de confirmar a decisão de primeiro grau e apresentou como fundamento para essa decisão uma decisão do tribunal francês. O que fez o tribunal francês? Numa situação parecida com essa, era um maleteiro que se recusou a levar as malas do hóspede para o terceiro andar, né? E tinha que levar, complicado, porque lá na França tem muito hotel que não tem elevador, né? Tem que subir de escada mesmo. E não quis levar e se recusou a levar as malas do hóspede porque identificou naquele hóspede um componente da ditadura militar. Isso lá na França, hein? Da ditadura militar argentina, lá na França. Então o juiz apresentou esse caso como um caso paradigma, dizendo: se na França foi assim, se lá na França, em relação ao ditador militar argentino, foi dessa maneira, por que aqui vai ser diferente, né? E aí apresentou esse caso como paradigma. O segundo juiz, o revisor, analisando a questão, disse que não, que o dinheiro para pagar o salário dessa trabalhadora vinha da venda de passagens, que era da liberdade de iniciativa. Então ela não podia ter nunca se recusado a atender um passageiro, não interessa que tipo de passageiro se integrou a ditadura militar, se não integrou, isso pouco importa para ela, uma avaliação subjetiva que ela não tem que fazer. O que ela tem que fazer é vender passagem, para poder receber o dinheiro necessário a pagar o salário dela. O que fez o terceiro juiz então, né? O vogal? Ele então disse o seguinte: olha, realmente ela tem direito à liberdade de consciência. Isso é um direito fundamental que tem que ser respeitado. Ela tem direito à liberdade de consciência, mas ela não podia agir do jeito que agiu. Para exercer a liberdade dela de consciência, ela devia ter chamado o superior hierárquico dela, ou um colega que não tivesse os problemas que ela teve no momento, para dar uma solução ao caso. Não foi isso que ela fez. Ela negou ao empresário a oportunidade de ter uma alternativa. Nesse caso, então, eu considero que a justa causa foi legítima e por maioria de votos, então, nesse caso, a justa causa foi confirmada. Um caso interessante, em que nós temos a aplicação dos dois princípios, da proporcionalidade e da razoabilidade, com todos aqueles critérios. Mas a gente tem os dois princípios, a gente percebe agora. Depois que a gente viu eles em atuação, a gente percebe que tem. Então, cuidado, não é pelo achômetro. O achômetro não vai levar a lugar nenhum, não vai levar, inclusive, a demonstração no tribunal de como se chegou àquela conclusão. Como é que o advogado vai recorrer de uma decisão dessa? Né? Se ela for pelo achômetro, tem que ter um critério para que o advogado, inclusive, possa recorrer. Que procedimento deve o empregador adotar diante do interesse do fiel de que o descanso semanal recaia no dia correspondente à crença do trabalhador? O que faz o Código Português, o Código do Trabalho? Desde que o descanso em outro dia da semana não comprometa o normal funcionamento da empresa, não há qualquer tipo de problema. Então pode fazer o revezamento entre os empregados, entre os trabalhadores, de forma que um folgue no domingo, outro no sábado, outro na sexta-feira, e a empresa possa ter o funcionamento normal. Caso contrário, tem que se adotar um critério que é o critério da lei, como acontece aqui no Brasil, né? O domingo, em geral, de preferência, é o dia de descanso. Pode o empregador convocar os empregados à participação obrigatória em culto ou festa de Natal? Lógico que não, né? O Estado brasileiro é laico, essa orientação deve ser estendida às empresas, atentando contra a liberdade religiosa, determinação em contrário. Pode o jornalista empregado se recusar a veicular notícia capaz de lesar a sua consciência profissional e prejudicar a sua dignidade? Sim, isso tinha inclusive na lei, né? Era com fundamento na chamada cláusula de consciência, de reserva, né? O jornalista pode postular a rescisão indireta do contrato em caso de mudança radical da linha editorial do empregador, aquele caso do Boechat? Pode, lógico que pode. Ele foi contratado para fazer um tipo de serviço, agora estão chamando ele para fazer outro. Estava chamando ele para notícia sensacionalista. Ele antes dava notícia. E agora ele tem que procurar escândalos, tem que procurar briga para poder noticiar, ou seja, para que aquilo seja notícia.
Então, é lógico que aquilo pode violentar a sua imagem, né? E nesse caso ele dá por rompido o contrato e pedir as indenizações em juízo. O empregado tem o direito de receber no trabalho correspondência enviada pela entidade sindical, abrir, tomar conhecimento durante o expediente, desde que não afete o seu desempenho, ou seja, desde que ele não passe a fazer isso, vem fazer outras coisas que ele tem que fazer, as outras tarefas. Pode um garçom judeu se recusar a atender mesa que os integrantes estão abertamente a defender ideais nazistas, entre eles a morte judeu? Pode, pedindo inclusive que a mesa seja atendida por outro garçom que não tenha, por acaso, esse tipo de problema. Tomara que não exista nenhum, mas... Bom, conclusões. O exercício da liberdade de pensamento no ambiente de trabalho tem por limites o poder diretivo, a boa-fé e a lealdade contratuais. É porque, às vezes, nós sabemos que em organizações de tendência, pela natureza da atividade do trabalhador, ele tem que se ajustar à atividade do empregador. Então, a atividade do empregador, às vezes, é um limitador da liberdade de pensamento dele, liberdade de expressão, de consciência, de crença, etc. e tal. Depende da hipótese. A livre iniciativa concretizada no poder diretivo tem por limite os direitos fundamentais dos trabalhadores para a concretização do respeito à dignidade e valor social do trabalho. O exercício dos direitos fundamentais dos trabalhadores tem por limite, por sua vez, o normal funcionamento da empresa e a lealdade e boa-fé inerentes ao contrato. Mas é preciso harmonizar em concreto essas tensões. E eu tenho para mim que aquele critério a que eu me referi é uma boa sugestão, como pode ter outras, em que nós possamos operacionalizar essa concretização, esse ajuste, essa harmonização. O que não se pode, volto a dizer, é decidir com base no achômetro, decidir com base naquilo que é justo, decidir com base naquilo que é bom senso, decidir com base naquilo que é senso comum. Eu tenho que ter um critério objetivo de decisão, alguma coisa concreta, palpável, que demonstre como eu cheguei àquela conclusão, a partir dos fatos e provas e a partir também de métodos científicos que o juiz tem que utilizar para chegar a uma determinada conclusão. Muito bem, eu me coloco à disposição de vocês, agradeço muito. Antes de parabenizar o ministro Agra, queria me passar uma orientação, questão de método. As perguntas serão respondidas por escrito. Ou melhor, as perguntas devem ser feitas por escrito. Então isso fará com que o ministro possa responder mais rapidamente, uma vez que ele tem um compromisso ainda. Então, a nossa simpática colaboradora tem ali os papéis, e quem quiser fazer as perguntas pode fazer. Enquanto então, isso... Senhor Presidente, enquanto ela for as perguntas, eu posso só fazer um comentário? Eu quero parabenizar o ministro Agra pela excelente função sobre direito de trabalho, fazendo apenas um comentário também que o senhor já referiu à Revolução Francesa, alguns desses princípios, embora implicitamente, eu acho que estariam inscritos também na Constituição Americana, de 13 anos antes, mas esses princípios são maravilhosos. E fazer um comentário engraçado também sobre o problema da desobediência ao empregador, e é apenas histórico porque me toca muito ao coração, porque era muito amiga dele. É que ao estagiário de Ataíde, quando era funcionário empregado do Assis Chateaubriand, o Assis Chateaubriand ligava-se muito aos governos imperantes. E uma das vezes ele pediu que o Eustagésio escrevesse um artigo contra alguém. E o Eustagésio ficou pálido, que ele tinha acabado de chegar aqui no Brasil, novinho, e pediu, doutor Chateaubriand, desculpe, mas eu não posso escrever. Mas por que não? Porque está de acordo com a minha consciência. E ele me ajudou quando chegou ao Rio, era amigo da minha família. O Chateaubriand olhou muito sério para ele, que despedia todo mundo e não despediu. De maneira que apenas para
e no Estado da sua próxima conversa foi maravilhosa. Parabéns ao senhor. E obrigado, doutor Clemente Fragoso, por lembrar do ministro Agra. Queria parabenizar o ministro Agra, porque um tema tão abstrato, em princípio, foi tratado com uma maestria tão grande, né? Um exemplo assim didático do estudo do direito através dos casos. E no final tudo pareceu ser muito simples, mas só no final. Então realmente parece que o direito é simples, né? Depois de ouvirmos uma palestra dessa. Queria aproveitar também, enquanto as perguntas estão sendo feitas, solicitar ao nosso presidente que fizesse a entrega ao ministro Agra do certificado. Muito agradecendo a presença do ministro Agra. Tivemos uma dificuldade de agenda, mas superamos com a boa vontade do ministro. Foi muito bom. É um querido amigo, membro desse instituto, que teve aqui de volta ao Rio de Janeiro, de onde não saiu, com a sua presença constante na sua cidade, apesar de viver hoje em maior parte da Brasil. Nos deu o prazer, nos deu a aula, nos deu a honra de estar conosco, pelo que muito agradeço. Agradeço pela presença. Eu vou pedir desculpas, porque o ministro Agra Belmonte tem um compromisso agora. Ele vai ser contemplado merecidamente com uma titulação e precisa se ausentar. Então, ele vai responder todas as dúvidas, se compromete a responder com maior satisfação, solicitando que as perguntas sejam encaminhadas ao e-mail do Instituto, iab@iabnacional.org.br. E, portanto, ele terá o maior prazer em responder, mas ele precisa realmente se ausentar agora. Então, quero agradecer mais. Obrigado.